criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão. Eu sou irmã Albertina Gisleire Goulart. Eu nasci no sul do Brasil, numa família simples. Nós somos 8 irmãos, eu sou a terceira dos mais velhos. Nos amamos muito, nos queremos muito como irmãos. Meus pais, na sua simplicidade, nos ensinaram a fé, o caminho de Deus, Jesus. Nos educaram, participando sempre de uma comunidade local. E eu conheci as irmãs missionárias do Sagrado Coração de Jesus quando eu tinha 9 anos. Eu vi as 2 primeiras irmãs indo na minha comunidade e eu fiquei encantada. Eram pessoas diferentes, sábias. Eu fiquei muito admirada de vê-las. E 2 anos depois, meus pais foram coordenadores dessa comunidade e o padre e as irmãs iam almoçar na minha casa quando terminasse a missa. E eu fiquei em casa para fazer o almoço. Eu tinha 9 ou 10 anos. E quando eles chegaram, almoçaram, uma delas, irmã Florência, olhou para mim e disse: "Nossa, você que fez essa comida gostosa, quem sabe você vai ser uma missionária?" E eu escutei aquilo, mas tudo tão simples, criança, não? Mas eu continuei na minha vida de escola, de catequese. Aos 15 anos, irmã Lúcia Vitor Rodrigues foi visitar essa comunidade de irmãs missionárias em Salto do Lontre, na minha cidade, e a irmã Margarida me apresentou para a irmã Lúcia e ela olhou nos meus olhos e disse: "Não seja como uma vela que qualquer vento apaga." E eu guardei isso comigo. Depois as irmãs me incentivaram a ser catequista. E é interessante que minha primeira turma de catequista estava meu irmão, caçula dos homens, que eu preparei para fazer a primeira comunhão, e hoje ele é padre. Meu irmão é padre no Equador, um missionário. E eu vivi uma adolescência, uma juventude normal, ia para a escola, trabalhava fora, fim de semana participava de um grupo de jovens, com amigos, e esse grupo de jovens acontecia na casa das irmãs, no sábado à noite. Uma das irmãs dava como que uma catequese para nós, mas o que mais me impactava é que no final do grupo de jovens nós íamos para a capela fazer a oração diante do Santíssimo. A luz apagada, só a luzinha do sacrário, e para mim era o melhor momento da minha semana. Eu passava a semana inteira esperando por esse momento de oração. E eu vi a vida das irmãs e aquilo foi me chamando a atenção. E aos meus 20 anos, eu disse para o meu pai e minha mãe, eu estava decidida, eu fui acompanhada vocacionalmente por elas, e eu estava decidida a deixar tudo e entrar para o Instituto das Missionárias do Sagrado Coração. Foi difícil despedir da minha família. Meu pai ficava assim, minha mãe dava muito impulso, mas meu pai era aquele coisa de: vai sair de casa, minha filha vai para longe. E eu entrei em 1976, em São Paulo. Era um outro mundo muito grande, São Paulo, outro tipo de viver, de cultura. E eu fui me adaptando, eu fiquei 1 ano em São Paulo, depois fui para o Rio de Janeiro. Meus primeiros anos de formação inicial aconteceu entre Rio, São Paulo, Vassouras, como juniorista, e foi vendo, discernindo, eu disse às irmãs que eu queria ser para sempre consagrada a Jesus. E eu fui preparada para os meus votos perpétuos, pedi para fazer uma experiência, porque até então eu estava numa escola, educação, me doando na educação, e eu fui com essa experiência no norte de Minas, Brasília de Minas, que foi uma dedicação à pastoral popular, a jovens, às comunidades rurais. E na escola, numa escola estadual, onde eu tinha aulas terça, quarta, quinta, para jovens, para ensino médio, ensino religioso, e eu me sentia muito feliz evangelizando naquela escola, como
uma presença evangelizadora entre os professores, entre os pais, entre as famílias. Depois de Brasília e de Minas, eu vim para o Rio de Janeiro me preparar para ajudar na formação, na animação vocacional, na formação, onde eu me dediquei vários anos, na formação de novas missionárias. É um processo exigente, uma missão muito delicada, mas muito bonita ao mesmo tempo, porque a gente acompanha o que Deus vai fazendo na vida das pessoas. E isso é muito... como diz a Madre Cabrini, eu só sou espectadora das maravilhas que Deus vai realizando em todas as missões por onde eu andei, o que eu vejo que vai promovendo as pessoas, isso me faz muito feliz. Quanto tempo você ficou na formação? Bem, uns 12 anos, por aí. Quando você entrou, o que você entendia pelo carisma? Eu não entendia muito de carisma. Aliás, tinha escutado, talvez nem escutado a palavra carisma, mas eu via as irmãs, eu via a vida das irmãs. Eu via que elas rezavam, viviam em comunidade, se dedicavam na evangelização, na missão, e isso me chamava a atenção. A vida delas, eu não sabia o que era carisma, mas eu as via vivendo o carisma. E hoje, como esse carisma te impacta depois de toda a sua vivência, sua experiência? Bom, eu sinto que o carisma é vivo, é verdadeiro hoje, depois de 100 e tantos anos, porque é de Deus. E o que é de Deus permanece no tempo e na história. E ele é sempre novo na medida em que novas pessoas vão encarnando esse carisma. E esse carisma é um carisma do amor, da misericórdia, da reparação. Por exemplo, eu encontro essa pessoa que está por terra, caído, machucado, ferido, e com um incentivo, com a presença, como diz o Papa Francisco, a vitinança a esta pessoa, e eu vejo que ela vai refazendo sua vida, a sua dignidade, tomando sua dignidade de filha de Deus, muito amada por Ele. Isso eu vejo o carisma encarnado no seu aspecto da reparação, reparando, construindo esse ser humano. Por exemplo, onde eu estou hoje, pessoas quebradas da guerra, sofrida, traumatizada, você começa a ajudá-los e de repente você vê que essa pessoa, olha, tem uma nova esperança, um novo horizonte. Isso me dá muita alegria, isso me dá certeza que eu estou vivendo e encarnando esse carisma da reparação, da misericórdia, do amor, de fazer com que Jesus seja conhecido, com que essa pessoa se sinta muito amada por Deus. Que lindo. E como foi, como é para você esse tempo todo viver e trabalhar numa comunidade das MSC? Bom, para mim a comunidade é sempre um dom de Deus, desde que eu entrei. E eu sempre luto por uma vida comunitária onde que realmente a gente vive a comunhão, vive o amor. Isso não é tão fácil assim. Isso custa muita dedicação, é uma construção, porque o amor é uma opção, você tem que optar todos os dias a amar essa minha irmã que está comigo, que é diferente de mim, que é de outra cultura, de outro país, que tem dons, mas que também tem limites igual eu. E esse conviver, esse estar juntas, para mim é como uma escola. A vida comunitária é como uma escola, onde todos os dias eu preciso fazer a opção de amar profundamente. E eu sinto que isso é fecundo na missão, porque eu sempre vi que a comunidade irradia e o povo percebe quando a gente se ama e quando a gente não se ama. Isso eu sempre tive presente nas minhas vidas comunitárias. E na formação, eu sempre falava e dizia aos jovens, não seja consumidora de uma vida comunitária, mas construtora, com seus dons, com a sua presença, com a sua pessoa, construamos juntas uma vida comunitária, que a gente possa rir, a gente ri muito na nossa comunidade atual. A gente brinca, a gente chora quando precisa chorar, a gente planeja junto, vibra junto pela missão. E isso me dá vida, porque, aliás, eu fiz meus votos, pobreza, castidade e obediência, a consagração vivida em comunidade. Comunidade, para mim, é o espaço onde eu posso ser e viver minha consagração.
E qual foi a experiência, ou qual é a experiência mais profunda e importante de mudança na sua vida como irmã? E o que nessa vida, como consagrada, mais te impactou, mais tocou seu coração? Bom, o que realmente mudou minha vida foi a frase que eu escutei aos 16 anos na escola. Era mês vocacional, o Brasil celebra o mês de agosto, o mês das vocações, e faz em campanha nas escolas, nos ambientes, despertando os jovens, as crianças para a vocação. E na minha escola, entraram várias irmãs, seminaristas, padres, e falaram, mas uma delas falou: quantas pessoas neste mundo não conhecem o projeto de Jesus? E quem sabe dessa sala pode ter alguém que possa ser missionário ou missionária para que Jesus seja conhecido por todos. E isso impactou minha vida, isso mudou totalmente, porque eu creio que minha mãe preparava todas nós para ser dona de casa, para ser mãe, para se casar. E de repente eu chego em casa um dia da escola e digo: mãe, eu vou ser irmã, eu quero ser missionária. Eu conheci outras congregações, mas o aspecto missionário dessa congregação me fascinou. Que bom, irmã Albertina. E onde você está atualmente? Como você descreve essa missão atual? Bom, eu tenho que dizer a vocês que durante 42 anos, a minha missão foi vivida no Brasil, no meu país. Mas como eu entrei no Instituto Missionário, que me fascinava a questão da missão, eu sempre desejei dentro de mim ir para uma outra cultura, para outro país, missão adigentes. E quando eu fiz 60 anos, eu pensei, eu acho que já está passando a hora. Agora ninguém mais vai pensar de me enviar para outro país. Mas eu sinto como que Deus deu uma olhadinha assim, sabe, lá de cima, meus 62 anos, e disse: agora é a tua hora, agora você está preparada para ir. E me enviou para Uganda, a missão que abrimos há 3 anos atrás, que é no meio dos refugiados que vieram da guerra do sul do Sudão. Esses nossos irmãos vivem em assentamentos, em tucuns, perderam tudo, perderam suas casas, sua terra, familiares, são pessoas mutiladas em seus corpos, são pessoas quebradas por dentro. E estamos lá como comunidade, tentando ser essa presença de Deus que leva o alívio onde está a dor. E não é tão fácil, sabe? Porque tem horas que eu choro na minha missão, porque a dor é tanta. Eu sinto que é o carisma misericordioso que bota o coração na dor do povo. E o que estamos fazendo? Começando a trabalhar com as crianças, com jovens na educação informal, com grupos de mulheres, tentando colocar a estima delas para cima, que elas experimentem essa dignidade de ser filha muito amada de Deus. E assim, a gente está se dedicando a um assentamento, grande assentamento de 36 mil refugiados, e tem mais 3 que nos esperam, porque a Diocese nos entregou na nossa chegada 4 assentamentos, e estamos aí sendo... Como eu me vejo nessa missão, me vejo como os braços de Jesus que abraça. Nós temos uma grande dificuldade, que é a língua, porque são tribos, e cada tribo tem uma língua, então a nossa ação é através de tradutor, e você fica também naquela insegurança, você nem sabe, às vezes, será que está traduzindo o que realmente eu quero dizer? Mas tem uma linguagem que é a de lá da língua, e é essa que eu tento assumir no dia a dia lá. Cada amanhecer é como um convite que Jesus faz para mim. Eu preciso dos seus pés para andar até eles, essa proximidade, esse abraço, amar com o coração de Jesus, amar esse povo. Eu estou amando esse povo e essa missão. Dá para notar e dá para perceber o quanto isso parece com o bom samaritano. Exatamente. O evangelho de hoje, Jesus que vai, esse Jesus que redime toda a humanidade, que todos nós somos esses samaritanos, mas que conta comigo para acolher esses feridos da história hoje. Obrigada. Irmã Albertina, refletindo sobre a sua vida missionária
do Sagrado Coração de Jesus hoje, como portadora do amor de Cristo, o que foi mais gratificante pessoalmente no seu trabalho até hoje? Bom, a coisa que mais me dá alegria interior é perceber o processo, é acompanhar o processo e ver como a graça de Deus trabalha em cada ser humano. Isso para mim assim, é muito gratificante e eu agradeço a Jesus que eu não vejo todo dia esses frutos. Uma vez ou outra aparece, anos depois, ai irmã, você fez isso, você me disse isso, você me ajudou isso, igual ontem recebemos um telefonema, Maria e eu, de uma senhora da favela do Rio de Janeiro, agradecendo e dizendo quanto nós fomos importantes como comunidade na vida dessa senhora. Então, nesse momento, eu só sou como Madre Cabrini, aquela que, a espectadora do que Deus faz, é a graça, Ele só usa a gente. Eu tenho convicção que sou só instrumento dEle, cada amanhecer, e Ele faz a missão, Ele entra nessas brechas que nós nem imaginamos, nem pensamos, a graça trabalha. E eu tenho pensado muito sobre a semente, o potencial que é uma semente. E isso que a gente faz, pequenas ações no dia a dia, que às vezes parecem sem importância, são como sementinhas lançadas. E é Ele que faz brotar, nascer, sei lá, daqui 5 anos, 10, 40 anos, não sabemos o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo, ou o nosso não é o tempo de Deus. Ele é que faz tudo. Muito bom. Olhando para a sua própria vida, sua própria história, o que você diria para alguém que está pensando em ser missionária do Sagrado Coração de Jesus, olhando para a sua própria vocação? Eu diria, se você sente uma inquietude dentro do seu coração, reze, procure alguém que te ajude a discernir se essa inquietação é uma vocação. E não bote obstáculo, diga sim e vai servir Jesus na pessoa desses necessitados do mundo de hoje que grita tantas periferias, como diz o Papa Francisco, que estão aí gritando latente. E assim, na medida em que você se dá e vê que o outro está feliz, você também fica feliz. E é isso que me faz muito feliz. E eu diria a essa jovem, olha, se eu fosse começar hoje, se Jesus de novo fizesse aquele olhar que fez os meus 16 anos me seduzindo para essa consagração, eu começaria tudo de novo hoje. Aliás, eu estou com 65 anos e parece que tudo foi tão rápido. Eu começaria tudo de novo. Eu diria para ela, assuma, não tenha medo. Venha, sirva Jesus com muito amor. Cada coisa, cada ato com muito amor. Porque o que conta e o que vai contar, o dia que chegarmos no eterno desse Deus, que eu digo sempre, no abraço eterno de Deus, é o amor. E é o amor que me faz resumir os meus 3 votos, pobreza, obediência e castidade. O amor, porque o que nos vai salvar nesse mundo é o amor que nos salva. E, em sua opinião, quais são as maiores forças que o Instituto tem hoje? Cada uma de nós, missionária, é uma força. Da mais jovem que entrou ontem até a de 100 anos, é uma força carismática. Cada uma de nós traz aspectos desse carisma e isso é uma força que mantém vivo hoje o carisma. E a outra força são a presença dos leigos. O Espírito Santo está suscitando pessoas que livremente querem partilhar da espiritualidade de Madre Cabrini, desse legado, desse tesouro que a Madre Cabrini recebeu do coração de Jesus e deixou como legado a cada um de nós. Isso, para mim, é uma força viva. E a outra força são as novas vocações, são os meios dedicados à missão. O que nossas irmãs, em todos esses anos de Instituto, conseguiram como meios, não são não é de cada uma de nós. Nós não temos nada, somos livres para servir. Mas esses meios ajudam que a gente chegue como ajuda aos que necessitam. Muito obrigada, irmã Albertina. Você é uma pessoa apaixonada e transparece muito, muito profundamente isso. Deus Obrigada a vocês por essa oportunidade e um abraço do coração de Jesus para todos que me escutarem.